Dando continuidade à história, Fabrício nas trilhas do umbral. Ditado pelos espíritos Fabrício e Ariel. Escrito por Mônica Aguieras Cortati. Seguimos para o capítulo 23. Gideão. Admirei-me da submissão de Fabrício à doce Olívia, pois era óbvio que estava consciente. Em nenhum momento vi os gestos da menina ou mesmo a sua voz suave e cristalina. Sinais claros de que ele estava ali, ouvindo suas ideias, vendo as imagens que ela apresentava e concordando com tudo que ela expunha. Conscientemente. Em nenhum momento Olívia comandou suas palavras. Seu livre-arbítrio esteve intocado durante toda a conversa, embora com informações passadas por ela. Acredito firmemente que se Fabrício estivesse ofendido alguém até aquele momento ou se mostrasse agressivo, Olívia teria simplesmente se afastado ou dado-lhe uma séria reprimenda. Mas até agora as coisas iam bem. Talvez fosse a paz que vinha dela que influenciasse o moço, pois o olhar dele realmente denotava calma, mesmo com o burburinho em volta. Entretanto, era nítida a presença de Fabrício. Não havia o que se chama de incorporação, apenas influência de um espírito sobre o outro, perfeitamente consentida e com um propósito maior. Era óbvio que Fabrício antipatizava com o pastor. Não tinha menor motivo para gostar dele, mas ainda assim, sob a influência da menina, olhou para ele com certa pena, pois conseguia notar o tamanho do engano que envolvia aquela alma, perdida em mentiras e ilusões. Disse a ele em alto e bom som, para que as pessoas presentes ouvissem: tem aqui também uma outra moça, pastor, de nome Marília. Lembra-se dela? O pastor gargalhou alto e respondeu: vai querer defender essa também? Assassinou a própria irmã, se prostituiu, em tudo descrente de Deus e quer que tenha o perdão divino? É corrupta, dissimulada, um demônio que merece ser extirpado do convívio dos bons. Fabrício olhou sério e revidou: mas não é a ovelha perdida que deve ser reencaminhada? Amar o bom é tão fácil? Que chances o Senhor deu a ela? Assim que ela chegou aqui? O pastor olhou enraivecido. Chegou aqui meio perdida para tentar os homens. Não ia deixar que pervertesse o rebanho. Fabrício respondeu calmamente: então não tinha força para convencer uma pobre mulher doente? Faltou-lhe fé? Muito mais fácil chamá-la de demônio e sugar-lhe as energias, não é fato? A plateia ficou olhando admirada, esperando a reação do pastor ao ser acusado de falta de fé, mas Fabrício continuou: no entanto, como já disse, existem assassinos em sua congregação, e não apenas um. Eu posso citar também um jovem senhor que assassinou o pai por não querer mais cuidar dele, que estava doente e dando muito trabalho, e o Senhor o perdoou. Quanto à prostituição, existem duas senhoras aqui que já traíram os maridos e permaneceram caladas. No entanto, tiveram prazer em julgar Marília. Seria 2 pesos e 2 medidas? Seria isso? Acredita num Deus cego? O pastor empalideceu seriamente e em seguida perguntou: de onde tirou tais informações? Fica nessa jaula o tempo inteiro? Que demônios passa para o senhor? Fabrício cruzou os braços diante do peito. O senhor se esquece que também existem anjos?
e que Deus a tudo vê, tudo passa, pastor. Que a verdade chegue para você? O pastor se enfureceu. Eu sempre preguei a verdade, não tenho medo dela. E a verdade é que está testando o meu povo, demônio. Um homossexual suicida testando o meu povo contra mim. Que moral tem para falar comigo dessa forma? O moço sorriu com calma e respondeu: a moral de um filho de Deus, assim como o Senhor, e cada um dos que aqui estão. O Senhor não é mais importante do que nenhum deles. Cada um deles carrega a chama de Deus dentro de si, assim como o Senhor carrega. Não é prerrogativa sua falar com Deus. Cada um deles pode falar com o Criador, que abre os braços para seus filhos a cada momento, cheio de amor. Ele virou-se para as pessoas, claramente deixando Olivia fluir. Se um mestre manda que vocês julguem, maltratem, virem as costas para o outro ser humano, está pedindo que vocês façam isso a outro filho de Deus. Então está longe de ser um mestre. É apenas outra alma sofredora que precisa de luz e os arrasta para a escuridão. Se guarda os seus segredos e os manipula em troca, é um ser que tem segredos também e merece a solidão. Deus não necessita de intermediários. Ele vive em cada um de vocês, está em seus corações. Lembrem-se, vocês são feitos à imagem e semelhança dele. As pessoas estavam visivelmente confusas, vendo um Fabrício tomado pelo brilho de Olivia e uma paz que parecia invadir o ambiente. O que o rapaz dizia ia contra tudo o que eles acreditaram por mais de 100 anos. Não parecia fácil de entender, mas o moço continuou a falar. Acaso lhes parece lógico ou cristão maltratar outro filho de Deus? Quando Cristo maltratou alguém no Novo Testamento? Quando foi que julgou tão drasticamente uma prostituta ou um assassino? Seu único julgamento foi contra os hipócritas, os túmulos caiados de branco por fora, sedento de poder e de ouro, que fingiam amar a Deus e só se importavam com os bens materiais e o poder. O pastor vociferou: o senhor me inclui entre eles? Fabrício sorriu. Não cabe a mim julgá-lo, Senhor. Não me julgo apto. Eu tenho meus próprios pecados, aos quais devo me dedicar e sanar. Cada um com seus próprios problemas, mas cita sempre o Cristo em seus sermões, não é mesmo? Ele olhou com um ódio difícil de ser descrito, mas respondeu: eu cito a Bíblia Sagrada, isso basta. São os ensinamentos de Deus. Um fiel da plateia respondeu: ele prefere o Velho Testamento, raramente cita Jesus. E como a maior parte de nós não sabe ler e não tem acesso à Bíblia, pouco sabemos das palavras do Mestre. Ouvindo aquilo, fiquei surpreso. Há quanto tempo estariam no umbral? Como tinham ido parar por lá? Que pastor era aquele que mal citava Jesus, dando ênfase ao Velho Testamento? Poucos sabiam ler. Aquilo me chamou a atenção. Quanto maior a ignorância do povo, maior a facilidade de manipulá-lo. Tive realmente pena do povo daquela vila. Talvez o que eu julguei ser perfídia fosse falta de informação. Fabrício indagou ao Senhor, que o tinha respondido. Nenhum de vocês conheceu as palavras do Mestre com maior profundidade? Nenhum teve acesso ao Novo Testamento? Notei um silêncio constrangedor entre aqueles espíritos, mas o mesmo Senhor, aparentando uns 50 anos, branco de olhos claros, respondeu: havia Gideão, que conhecia o Novo Testamento. Era instruído, tinha sido professor em nossa vila.
Gostava muito de ler e tinha ensinado às nossas crianças, mas os demônios se apoderaram dele, que mostrou ser um homem muito malvado, e nós o domamos para esperar o juízo final. Fabrício e todos nós olhamos para o pastor, que se sentiu um tanto incomodado, mas manteve o olhar firme e desafiador. Ele apenas perguntou: então Gideão está aqui, no meio daqueles enfermos que se encontram aprisionados em seu próprio corpo espiritual? O Senhor baixou os olhos. Sim, infelizmente desviou-se para o mau caminho. Olhei para Clara e Elsie. Tínhamos nos dedicado aos pacientes que pareciam em pior estado, e não tinha dado tempo de nos dedicarmos a todos. Qual seria Gideão? Notamos que não eram poucos os ali presentes que sentiam simpatia por ele e que não se manifestavam por medo do pastor. Talvez a nossa resposta estivesse no desditoso Gideão. Vimos Olívia por trás de Fabrício, a olhar-nos com insistência, partilhando do mesmo pensamento, alegre de ver alguma esperança para a vila. Mas, por enquanto, ao menos por enquanto, teríamos que ganhar tempo para que o pastor nos deixasse em paz, para que pudéssemos trabalhar um pouco mais com os doentes, para que tomássemos o caminho que escolhessem e conseguíssemos entrar em contato com o professor Gideão. Compartilhando desse pensamento, ouvimos o pastor esbravejar somente na direção de Fabrício. É realmente convincente, rapaz, mas Gideão também era. No entanto, poucas vezes vi um homem capaz de tanta maldade como ele. Tinha a moral mais frouxa que já conheci. Por ele nunca era perdoado, esquecido. Como se Deus não olhasse seus filhos a todo momento e não os vigiasse. Se fôssemos seguir pela sua cartilha, estaríamos todos condenados às chamas eternas do inferno. Disciplina é a salvação de nossas almas, Senhor Fabrício. Deus está nas regras de nossa igreja. Sem elas não há salvação. Fabrício calou-se, esperando para ouvir o que viria depois. E o pastor continuou. Imagine que questionou a minha autoridade, o meu contato direto com o Altíssimo, justo a mim, tão reto em minhas atitudes e palavras, que vivo dia e noite para o meu rebanho, que me esforço dia e noite para mantê-lo no rumo certo, porque não é fácil manter essas ovelhas no caminho correto. Muitas delas são renitentes, teimosas, insistem no erro, e eu cá estou para ouvi-las, aconselhá-las, mostrar o que acontece quando se embrenham pelo caminho do mal. E Gideão me caluniou, disse que eu os manipulava, enquanto tudo o que eu tentava era levá-los ao paraíso no dia do juízo final, quando passassem esse nosso estágio por este purgatório. Neste ponto, Fabrício sentou-se. Senti que não responderia mais ao pastor, e curioso pensei no quanto mais o outro falaria. O pastor lembrava-se de Gideão com mágoa e despeito, e ele continuou: pois imagine que Gideão se achava acima de nós. Dizia que não precisava que esperássemos pelo juízo final, que existia um lugar melhor para irmos agora mesmo se aceitássemos Jesus. Como se não amássemos Jesus. Dizia que permaneceria na vila até que todos fôssemos a lugares melhores, como se fosse um Messias. Blasfêmia. Entendi finalmente o que fazia um espírito como Gideão por ali. O pastor continuou sua cantinela por mais 1 hora. Seus crentes sentados, mas não tinham mais o mesmo interesse de antes em suas palavras. Fabrício, de cabeça baixa, parecia descansar suavemente, alheio a tudo no ambiente. Notamos quando Olívia lhe deu um suave passe e ele adormeceu profundamente sentado na cadeira. E o pastor, cansado de falar sozinho,
e, crendo-se vitorioso no embate, finalmente saiu a cantar sua vitória sobre o vencido. De nossa parte, demos graças pelo final da confusão. O dia tinha sido movimentado. Voltamos coisas de 1 hora depois para começar os nossos trabalhos e demos com Fabrício acordado, deitado sobre a palha da jaula, bem disposto como se não tivesse duelado com o pastor. Olívia logo foi falar com ele. Venho te agradecer. Nossa interação foi perfeita. Você foi um parceiro maravilhoso. Acredito que fizemos um bom trabalho hoje. Fabrício corou. Ora, não diga isso, fadinha. O privilégio foi todo meu. Essa sua paz é uma coisa contagiante. Eu nunca tinha sentido nada parecido. Fosse apenas eu ali, teria dado tudo muito errado. Seus ensinamentos foram para mim um farol na escuridão. Ficamos amigos, então? Ela piscou um olho para ele. Eu nunca quis outra coisa. Fabrício abriu a jaula sem nenhuma dificuldade e olhou nos curiosos. Não seria a hora de achar Gideão? Ele disse o que todos estávamos pensando. Saímos olhando os quartos pequenos e apertados que mais pareciam baias com estreitas paredes, olhando os homens que ainda restavam, quando Clara nos chamou, apontando um senhor de seus 40 anos, com uma aparência quase que normal, dormindo profundamente. Olívia olhou e sorriu, respondendo para o meu espanto. Tem toda a razão, Clara. Este é Gideão. Eu imaginava ver um ser quase que decomposto, pois sabia do ódio do pastor por ele. E olha o que eu via. Um homem de aparência comum, cabelos castanhos, barba bem feita, pele branca, sobrancelhas escuras, nariz um tanto adunco e enormes olhos. Era um homem de complexão magra, cabelos lisos, já com poucos grisalhos, mas não parecia doente, apenas um pouco desidratado, a pele um pouco ressecada. Então, esse é Gideão? Simpatizei com a sua figura. Era um sujeito alto, mais de 1,85 m. Esse não daria muito trabalho para despertar. A pergunta seguinte foi de Elsie. Vai precisar de água? Olívia virou a cabecinha, olhou de lado e devo dizer que para mim ele não estava sujo, mas ainda assim ela disse: traga-me a água aqui, Elsie, numa bacia e numa caneca. Ele merece um bom tratamento, não acha? Está dormindo há um bom tempo. Obediente, Elsie trouxe a pequena bacia e a caneca cheia de água com um pano limpo, que Olívia agradeceu. Para nossa surpresa, assim que ela passou o tecido pela face de Gideão, ele saiu marrom como se fosse cheio de lama, e ela limpou tanto o seu rosto como as suas mãos e os pés. A aparência era mais ou menos a mesma de quando tínhamos entrado. Parecia que a lama tinha se impregnado dentro dos poros dele e agora saía como que por milagre. Olhei para Clara, que também me olhava admirada. Pobre Gideão! Quanta coisa não devia ter sofrido! A menina continuava seus afazeres tranquila e em paz, como sempre. Magnetizou a água e vimos por cima dela um tom de lilás claro com pequenas luzes douradas. Notamos desta vez um esforço maior dela, como se fosse uma oração para conseguir o que realmente queria. Só então pediu a mim e a Clara que juntos dessemos um passe vigoroso nesse nosso irmão, para que o convidássemos a acordar num ambiente repleto de amor, mentalizando a frase: Deus não abandona. Um halo de luz formou-se no recinto
e depois de um curto tempo limpo da sujeira que obstruía qualquer comunicação exterior, eis Gideão, abrindo os olhos e levando a destra direita a eles, espantado com a luz do ambiente, disse com a voz muito rouca, de quem não falava há muito tempo: é verdade, Deus não abandona. Olhou-nos bastante surpreendido, enquanto Elsie juntava as mãos em oração, e Fabrício sorria. De seu canto, Olívia, encantadora, como sempre, pegou da caneca e disse para ele: tome um pequeno gole, há de lhe fazer bem. Ao que Fabrício acrescentou: só um gole, senhor. Não sabe como são essas poções dela. Olhei Gideão admirado. O olhar era brilhante, os olhos castanhos muito vivos, simpático, inteligente. É engraçado como se nota a inteligência da pessoa, às vezes em pequenos gestos e atitudes. Não nos olhou assustado, sorriu e logo depois de tomar um pequeno gole da beberagem de Olívia disse: Deus, que coisa boa! Parece que há séculos não ingiro nada tão bom assim. O fato é que suas cores naturais começaram a voltar. Elsie, curiosa, comentou: esse parecia estar apenas dormindo por um tempo. Como pode? Encontramos pessoas tão debilitadas por aqui. Com o ódio que o pastor falou dele, achei que o encontraríamos em pedaços. Ele riu. Está falando de Franz, o pastor? Ainda aprisionado? Ainda aprisionando essas pobres almas? Como disse que faria? Não acredito. Quanto tempo fiquei aprisionado em meu sono? Elsie respondeu: estou aqui acompanhando uma de suas vítimas há uns bons 20 anos, senhor, e quando cheguei acredito que o senhor já estava aqui. Ele abaixou a cabeça. Tivemos uma briga infernal quando ele começou a fazer suas sessões em cima de um pobre coitado que chegou aqui e que tinha cometido um crime de assassinato contra sua mulher. Era alcoólatra também, e não sei bem o porquê. Franz acreditou que devia ser mais rígido com ele do que com os demais, talvez porque se recusasse a trabalhar. Construímos essa vila com algum esforço. Ele nunca tolerou a preguiça. O fato é que o homem também não comungava de suas crenças. Então começou a perseguição. Ele olhou ao longe como se relembrasse o tempo passado. Eu sugeri que simplesmente mandasse o homem embora, mas ele afirmou que se fizesse isso, colocaríamos toda a vila em risco, pois ele poderia atrair toda sorte de malfeitores para cá. Que fazer então? Inspirado por não sei qual demônio, ele sugeriu que o prendêssemos e que fosse tirado dele qualquer resquício de vontade de deixar a vila. Começou assim um processo de vampirização em torno do sujeito que foi a coisa mais feia de que me lembro. Olívia interveio. Na realidade, é um processo razoavelmente simples. Eles se postam em torno do espírito em questão, num círculo para que a energia flua melhor. Durante um bom tempo, primeiro mandam-lhe uma forte carga de energia negativa, que só quem sofre com ela sabe explicar. Se num ser humano encarnado isso causaria fortes dores de cabeça, doenças, aparecimento de corpos estranhos, aqui no plano espiritual as consequências são muito mais graves. Drena a energia do espírito e, se feita pouco a pouco, dia após dia, o resultado é o que vemos naqueles quartos: a prostração, a morte dentro da morte. E quanto mais frágil é o espírito, maior é o efeito. Gideão olhou Olívia admirado. E como Franz tinha tal conhecimento? Onde aprendeu essas coisas? A menina sorriu. Muitas vidas, meu amigo. Quem sabe do que ele se lembra ou intui?
Esqueça essa história de demônio. Gideão continuou sua história, depois de olhar meio desconfiado para ela. A verdade é que quando formaram o primeiro círculo em torno de mim, achei que fossem me dar uma surra ou algo parecido. Mas desataram a cantar hinos da igreja. Animei-me e cantei junto. Adorava os hinos da igreja. Tinha sido criado com eles. Franz ficou uma fera. Pediu então que se ajoelhassem para expulsar o demônio em mim. Olhei bem assustado. Que demônio? Foi então que comecei a receber uma carga de energia negativa que chegou a me deixar tonto. Deus, senti ali a inveja, o medo, a rejeição. Eram tantos os sentimentos, afligiram o meu coração. E naquela noite construíram uma jaula e colocaram-me lá. Era uma jaula até espaçosa, mas eu estava tão triste que me deixei ficar. Provavelmente era a jaula onde estava Fabrício. Tinha jeito de ser realmente bem antiga. Imaginei um Gideão triste sentado naquela jaula com o menor estímulo, sem nem para reclamar. Ele continuou. Eram pessoas a quem eu tinha ajudado durante toda a minha vida na Terra e que depois da morte eu tinha tentado ajudar também. E eram numerosos, agora se reuniam em torno de mim a desejar-me tanto mal. De início eu senti uma tristeza forte. Eu era um crente fervoroso, acreditava em Jesus acima de todas as coisas. Tentava passar o Evangelho, mas começava a achar que estava falhando miseravelmente. Olhei para ele curioso e perguntei: de onde vieram essas pessoas, Gideão? Foi um desencarne coletivo? Ele me olhou com aqueles olhos inteligentes. Nos tempos do Império, Pedro II distribuiu terras no interior do sul do Brasil e assim viemos nós, um pequeno pedaço de terra na beira de um frondoso rio. Nos misturamos aos habitantes locais e construímos a nossa vila. Dezenas de almas, agricultores pequenos, alemães, alguns portugueses, que lá já estavam, alguns italianos, eram até parecida com essa que aqui está. As pessoas iam chegando e ficando conforme lhes convinha. A vila já estava lá há quase 20 anos, quando sucedeu a tragédia. Que tragédia? Perguntei. Era uma noite de verão, daquelas em que tinha feito um calor infernal, tudo muito parado. Como expliquei, as casas ficavam todas às margens do rio, pois não tínhamos os modernos encanamentos das cidades, e o rio, sempre tão dadivoso, que nos enchia de peixe e água pura, subiu mais de 5 metros em coisa de menos de 2 horas. Na primeira hora subiu 3 metros. Isso a 1 hora da manhã, no meio da selvagem temporal. Ninguém esperava. A vila simplesmente desapareceu do mapa. Mesmo a igrejinha que ficava no meio das construções ficou de lama grossa até o sino, que veio ao chão dias depois. Ninguém se salvou. Ficamos ouvindo o seu relato, pensando na imensa tristeza de tudo aquilo, e perguntei: vocês tinham muitas crianças? Ele sorriu. Eu era o professor delas. Tinha uma classe de mais de 30 pequenos alunos, lindos. Tive a sorte de nascer em família abastada, extremamente cristã. Tínhamos uma bela fazenda bem perto da vila, mas minha vocação sempre foi a de ensinar. Meu pai teve outros filhos e outras fazendas. Nos dávamos bem, uma outra briguinha, o que era normal, mas em nossa família sempre existiu o amor fraternal. Ele sorriu, lembrando-se dos irmãos.
Como eu era muito voltado para a religião em nossa casa, chamavam-me de padre, mas eu não servia para padre. Não podia ver um rabo de saia, motivo esse pelo qual acabei não me casando. Volúvel demais, para que fazer sofrer as moças? Mais perto dos 40 anos, estava propenso a tomar juízo, afinal, eu sempre amei crianças, e vendo a vila se formar, já tendo dado aulas em ginásio antes, resolvi montar com o meu próprio capital uma escolinha na vila. O que não faltou foi aluno. Ele suspirou. Muito embora eu fosse católico, e o pastor evangélico disse a ele que não converteria ninguém ao catolicismo. Perguntei a ele se era cristão, ao que ele afirmou categoricamente que sim. E eu, claro, acreditei. Já se viu um pastor contra Cristo ou seus mandamentos? Aproveitei a escolinha para ver as condições do povo da vila e ajudar no que fosse preciso, já que alguns passavam por dificuldades. Conforme os mandamentos do mestre, ajudei-os a venderem melhor suas colheitas e acabaram por fazer uma pequena cooperativa. Providenciava trigo e arroz quando a coisa apertava. E devo ser franco, fazia tudo isso com alegria. Só depois eu soube o quanto meu gesto despertou a inveja em muitos deles, principalmente em Franz. Era verdade, quantas vezes não acontece isso de fazer um bem a uma pessoa e ela retribuir com a maldade ou ingratidão? A inveja trava os seres humanos para a evolução. Muitos são os que não conseguem enxergar um gesto de ajuda como algo desinteressado, porque não fariam algo assim. Quer ajudar alguém? Ajude, mas fique atento às consequências. Na maior parte das vezes é melhor que não saiba quem ajudou. Olhei o meu novo amigo e entendi sua incompreensão com a ingratidão alheia, que se acentuou depois que ele nos contou essa passagem. No momento da tragédia, estava dormindo e fui acordado pela fúria das águas invadindo a minha cama. Levantando-a e fiquei em brutal confusão. Saí por uma janela vendo os raios cruzarem os céus. Parecia que o mundo estava se acabando. Mas eu nadava razoavelmente bem e achei que, além de ter a chance de escapar, poderia ajudar alguém. Qual? A correnteza vinha numa força e eu via o gado passando numa velocidade atroz, junto com árvores, tudo indo, iluminado pela luz dos raios que eram incessantes. Tentei imaginar o pavor de tal cena. Ele continuou. Junto, numa rapidez estonteante, vi passar por mim então uma porta de madeira e agarrei-me nela, agradecendo a Deus aquele apoio improvisado. Seria o fim dos tempos de que o pastor sempre falava? Pensei logo nas crianças, onde estariam? Mas não tive tempo de pensar muito. Um raio iluminou o ambiente, a tempo de mostrar-me uma imensa árvore vinda em minha direção, velozmente empurrada pela correnteza. Uma forte dor de cabeça atingiu-me na escuridão. Senti-me boiando nas águas mornas do rio, sem a menor sensação de sufocamento. Acredito que minha morte tenha sido instantânea. Pensei que era melhor do que morrer afogado. Morte tão difícil, penosa. Ele contou então do seu despertar no mundo espiritual. Fui acolhido prontamente no mundo espiritual por pessoas que me disseram ser amigos espirituais. Não sentia dores, apenas certo cansaço da passagem. O local onde me levaram era belo, tão diferente daqui. Disseram que eu tinha me saído bem durante a minha vida, mas eu não me sentia assim. Estava preocupado com as minhas criancinhas. O que tinha acontecido com elas no meio de todo aquele pandemônio?
onde estavam. Um bondoso senhor me sorriu e disse que a maior parte delas estava ali mesmo, sendo muito bem cuidadas. Feliz com a notícia, pedi para vê-las. No que fui atendido, realmente a maior parte delas lá estavam. E ao verem-me, pularam de alegria. Perguntei por duas que lá não estavam, o Pedro e o Alberto. E eles disseram que, assim que possível, eles viriam também. Perguntei a ele: eles não sentiam falta dos pais? Gideão sorriu de forma triste. Conversei com eles por um bom tempo. Eram boas crianças, amavam os pais, mas sabiam que os pais estavam com o pastor em outro lugar e não queriam ficar com o pastor. Estavam mais felizes ali e sabiam que, com o tempo, os pais viriam também. Ele abaixou a cabeça pensativo e disse-nos: percebia saudade na voz deles, mas a maioria dos pais, incentivados pelo pastor, aplicavam-lhes castigos muito rígidos pelas menores infrações infantis. Por mais que eu conversasse com eles como educador, era raro o dia em que não aparecesse um pequeno com marcas de vara ou de correias na pele. Acreditavam que uma disciplina rígida e as surras os fariam dignos de Deus. Entendia perfeitamente eles não desejarem se aproximar da influência do pastor. Ele suspirou. Eu sentia-me ligado ao povo da vila. Mal sabia o porquê e os dois meninos perdidos, Pedro e Alberto, será que estariam entre eles? Pedia permissão aos meus novos amigos para voltar e tentar ajudar o povo com quem tinha vivido antes. Fui seriamente advertido que coisas sérias podiam acontecer, mas nunca imaginei o que me aconteceria de fato. Ainda assim, eu fui em direção a eles e encontrei-os no umbral, na mesma região onde vocês o acharam. Alguns estavam ainda sob a influência da morte por afogamento, outros confusos. Franz, o pastor, estava enfurecido, buscando uma explicação para se encontrarem em lugar tão ermo, e eu resolvi não revelar para onde tinha ido. Ajudei todos eles a se acalmarem e se recuperarem do trauma da morte, inclusive o pastor, que criou suas próprias teorias. Mas não consegui achar Pedro e nem Alberto. Olhei para Gideão, admirando-lhe o caráter. Sua ligação com o povo da vila era incrível. Olívia, lendo-me o pensamento, esclareceu-nos. Sabe de onde vem essa ligação sua com essas pessoas, Gideão? Da sua vida passada. Gideão, católico convicto, olhou para ela muito admirado. Vida passada? Como assim? Olívia riu. Na sua última vida passada, já aqui no Brasil, você foi um padre jesuíta, de coração muito bom, que catequizou uma tribo indígena. Franz era o chefe dessa tribo, por isso o respeito deles. Claro que nem todos os habitantes da vila eram silvícolas, mas boa parte sim. Como padre, seu único pecado era não conseguir manter a castidade. Fora isso, era muito bom com os índios. Vi Gideão corar violentamente. Olívia arrematou. Não precisa ficar sem jeito. Pelo menos desta vez você não tomou a batina. Esse seu ponto fraco pelo sexo é perfeitamente natural. Eu concordava com ela. Nunca vi sentido em padre não poder se casar. São homens e as mulheres são uma bênção. Em nada atrapalham a missão de espalhar a palavra de Deus. Mas enfim, cada qual com sua crença. Gideão continuava aturdido com as novas informações, e eu disse a ele em particular: não se preocupe. Depois converse com Clara, que ela lhe explica tudo sobre as vidas passadas e reencarnação. Mas já aviso, ela é comprometida. Ele deu um bonito sorriso para Clara e continuou. Aos poucos eles foram reconstruindo a vila.
sob a minha orientação, e depois construímos a igreja, sob a orientação do pastor Franz. Pessoas entravam aqui ao acaso, algumas ficavam, outras seguiam, até que a vila tomou essa forma que vocês veem hoje, tão parecida com a vila original, só que ao invés do grandioso rio, temos esse pequeno riacho. Ajudei todos eles recuperarem-se, construírem suas moradas e tentei alfabetizá-los. Falava de Cristo e o que fizeram comigo. Falhei miseravelmente. Olhei para ele com simpatia e disse: não se julgue tão mal, meu amigo. Todos têm o seu tempo para o entendimento, e o pastor é complicado. Eles têm uma mente simples, têm medo, e com medo fica fácil a manipulação. Acostumados a intempéries, ao sofrimento, aos castigos, como acreditar num Deus que perdoa, acolhe e ensina? Ele me olhou um tanto triste. A impressão que eu tenho é que plantei boas sementes em terreno estéril e não consegui achar os meninos perdidos. Imaginei que estariam com os pais, mas não estavam. Por todo canto os procurei e nada de Pedro e nem de Alberto. Curiosa, Clara perguntou: os pais sabem que estão perdidos? Que idade eles têm? Gideão respondeu: coisa de 12 anos, não mais. Eram calados, retraídos, ficavam sempre distante da turma, difícil de deixar que eu me aproximasse. Não disse aos pais que estavam perdidos. Para que preocupá-los? Todos eles acham que, como as crianças são inocentes, já se encontraram no jardim dos paraísos. Olívia observou: estranho não as termos visto ainda. Vou prestar mais atenção. Gideão recuperou-se rápido e quis ver os outros doentes que ali estavam. Ficou mortificado ao ver uma moça que tinha se suicidado ao descobrir que estava grávida e tinha sido abandonada pelo namorado. Amélia, esse era o nome dela, estava em posição fetal, bastante debilitada, a pele muito seca, e precisou muito da energia de Clara, que se compadeceu dela imediatamente. Tinha desencarnado na década de 1940, quando o preconceito contra as mães solteiras ainda era imenso. A vinda da família humilde, mas de valores muito tradicionais, olhou que sua última saída seria o suicídio, quando se viu grávida e abandonada. Na medida em que foi se restabelecendo, vimos uma bonita moça de cabelos castanhos, pele muito clara e olhos esverdeados, que chorava convulsivamente. Sua maior culpa não era o suicídio, mas ter matado o filho que carregava. Deixamos Clara a conversar com ela, depois de Olívia ter-lhe dado um passe. Pobre Amélia, um pouco de amor podia ter evitado esse seu gesto deslocado. Frágil como uma violeta, puseram-lhe a cunha de assassina e suicida, dessa forma condenando-a a tão triste fim. Merecia, sem dúvida, sorte melhor. Quem sabe não a levaríamos para a colônia. Gideão olhava os passes e as águas fluidificadas com muito interesse, assim como a Olívia flutuando rápido por todo lado, e comentou: onde eu fui não tinha pessoas como essa menina. Existiam pessoas iluminadas como vocês, mas como essa Olívia eu nunca tinha visto. Eu tive que sorrir. Ela vem de um nível superior, um pouco mais adiantada do que nós, como pode ver. Ele me olhou curioso. E tem muitos níveis? A casa de meu pai tem diversas moradas, meu amigo. Muito mais do que podemos contar. Respondi. Fomos ver os outros doentes. Eu contente por ter ao meu lado um companheiro tão parecido comigo e com quem me identifiquei de imediato.
Fabrício nos acompanhou. Chegamos a um quarto onde um homem ressonava alto. Tinha uma cabeleira basta, de um castanho avermelhado sem fios brancos. A pele estava ressecada como a dos outros, mas num tom meio esverdeado. O que me chamou a atenção, porém, o estranho mesmo era a respiração entrecortada, alta que era interrompida às vezes, como se ele parasse de respirar, porque algo cortava o fluxo do ar. Incomodado por aquilo que parecia ser um sofrimento imenso, como se o pobre sujeito estivesse se afogando no seco continuamente, deixei minhas mãos acima de sua cabeça e do seu peito e fiz uma oração pedindo que ele tivesse paz e que sua agonia fosse suspensa. O pobre homem retorceu-se um pouco, abriu os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Mexeu os braços e as mãos como se tentasse agarrar alguma coisa e, por fim, deixou-os cair em repouso ao lado de seu corpo. Finalmente, com a respiração mais calma, foi então que eu o vi o motivo de tanta agonia. Era um navio negreiro, desses que levavam almas ao novo mundo para serem escravizadas, e ali estava o capitão, homem jovem, pouco mais de 30 anos, dono de vistoso navio, inexperiente e orgulhoso, trazendo carga já ilegal pelas normas do Brasil. Contava ele com mais de 80 negros em seus porões, a serem vendidos para os fazendeiros sem escrúpulos e que já sabiam ser proibida a venda por navios negreiros no país na época. Assim sendo, vinha o capitão tentando passar desapercebido quando se desviou da rota e perdeu-se dela, ficando assim sem comida suficiente para alimentar os marinheiros e os negros que habitavam a embarcação. Ah, o amor ao dinheiro! A total falta de empatia com o próximo. Envia então o desventurado, os negros, ao mar, acorrentados, sem a menor chance de sobreviver. Caem aqueles seres do navio em desespero. Mulheres, crianças, homens, afogam-se de mãos atadas num crime que ficaria sem punição naquela terra sem lei, causando espanto a alguns marinheiros que jamais se esqueceram daquela cena. Ei-lo ali agora na impressão de um afogamento sem fim. Olhei meus amigos que me encaravam com uma curiosidade, já que apenas eu tinha visto a medonha cena. Fabrício perguntou: viu alguma coisa? Ainda sob o impacto da visão, respondi: vi. Parecia que ele estava se afogando, não é? Gideão meneou a cabeça e respondeu: é engraçado, a impressão de sofrimento que me passou foi justo essa. Coitado, que angústia! Fabrício insistiu: e o que foi que você viu afinal? Foi afogamento mesmo, respondi e contei o que tinha visto. A expressão dos dois ao final da história foi curiosa. Gideão olhou o sujeito horrorizado, pensando em como alguém podia fazer uma coisa daquelas. Já Fabrício respondeu simplesmente: pelo menos esse daí tem alguma culpa. Não podia ao menos ter providenciado uma embarcação para os negros? Incompetente, fazendo tráfico ilegal, desonesto. Já vi o pastor punir gente inocente, mas esse aí não é o caso. Olhei para o homem com certa pena. Isso de se afogar continuamente não ia trazer para ele nenhum progresso, disse para os dois. Agora que já terminamos de julgar, temos que pensar que ele ficar nessa condição não o ajuda em nada. É um castigo sem fim e sem proveito. Vamos chamar Olívia e ver o que podemos fazer. Ela veio.
Chamou Elsie e pediu a água e sua bacia. O trabalho ali ia ser grande. Fabrício, já acostumado com a menina, não estranhou a atitude dela, mas Gideão ficou olhando o processo de cura com admiração e perguntou-me: ela não se cansa disso? Parece desprender uma quantidade de energia enorme ajudando esses pecadores. Eu respondi: ela se renova rápido. E depois, Gideão, todos nós erramos. O caminho que esse sujeito vai seguir depois que estiver mais sadio depende dele. Não temos o poder de torná-lo bom, apenas de melhorar a saúde de seu perispírito. O caminho dele, quem escolhe é ele mesmo. Fazer o bem sem olhar a quem, lembra? Ele sorriu. É verdade. Que mérito eles teriam se pudesse interferir em seus caminhos? Após quase uma hora, o senhor em questão estava sentado na cama, falando e disse se chamar Luiz. Contou-nos que o navio tinha naufragado algumas semanas depois e que assim que desencarnou, alguns negros o estavam esperando, que o perseguiram sem descanso pelo mundo espiritual e que ele tinha entrado na vila décadas depois para tentar escapar deles, e então tinha conhecido o pastor. Tive que pensar na falta de sorte dele, escapar de perseguidores para cair na sanda de outro. Perguntei: não pensou em pedir perdão aos seus algozes? Não pediu pela misericórdia divina? Ele me olhou bastante irritado. Pedir perdão àqueles negros? Rebaixar-me diante daquela corja? Só pode estar louco. Que queria que eu fizesse? Deixá-los quase morrer de fome para que me comesse no navio? Vi que ali não adiantava nenhuma discussão. Então disse para ele: se eu fosse o senhor, sairia daqui o mais rápido possível enquanto eles dormem. Pense mais em Deus e na misericórdia divina e considere que aqueles negros, como o senhor chama, tinha tanto direito à vida quanto o senhor. Ao ouvir falar que eles poderiam prendê-lo de novo, ele, sentindo-se bem finalmente, seguiu o seu caminho, que indiquei, e saiu da vila o mais rápido possível. Menos um, pensei eu. Teria melhor sorte desta vez? Ao ouvir a minha indagação mental, Olívia sorriu e disse: sorte? Esqueceu-se que eles se atraem? Um ser com esse padrão de pensamento, enquanto se comportar desta maneira, há de sempre atrair os seus iguais e virar as costas para as boas chances que tem em sua existência. Mesmo na vida terrena, não presenciou isso diversas vezes, meu bom Ariel? Olhei para ela e tive que dar-lhe razão. Quantas vezes no meio de uma boa família aparece uma pessoa que ainda precisa evoluir um pouco mais e que com seu egoísmo ou mesmo perfídia causa dor e desesperança, enquanto permanecem renitentes em más atitudes e a família teme em fazer vistas grossas em vez de corrigir os atos que os levarão à infelicidade. Quanta dor é infligida! E então, muitas vezes, a família abandona-os. Só então começam a ver as consequências reais de seus atos. Quando vêm para o mundo espiritual, onde o dinheiro nada vale e os pensamentos são revelados sem a menor cerimônia, são atraídos pelos seus semelhantes. Tem a menina toda razão. Não é sorte, é colheita. O que devemos desejar é que se regenerem, que sofram menos, pois quanta infelicidade existe em quem abraça o egoísmo, a usura,
o fazer sofrer um irmão. E assim fomos curando a todos os que restavam. A maior parte deles, quando se viu restabelecido, fugiu dali o mais rápido que pôde. A moça, Amélia, ainda amedrontada e cheia de culpa, estava aos cuidados de Clara, que lhe acalmava e preparava-lhe para a colônia, onde seria melhor tratada. Era religiosa a Amélia, e arrependimento sincero já fazia parte do seu coração há muito tempo. Apenas a culpa não a deixava pedir por ajuda, assim como a crença de que deveria permanecer a eternidade em alguns tipos de inferno. E ali estava Clara, a contar-lhe de um Deus que era puro amor. Uma coisa perturbava minha mente. Onde estariam os meninos, Pedro e Alberto? Seguimos para o capítulo 24. A verdade nos libertará. Faltava pouco para amanhecer. Levamos conosco Amélia, confusa demais para ser levada de imediato para a colônia. Precisávamos nos refazer. Olívia foi à frente, rápida como um raio, e quando chegamos ao acampamento, já fazia um de seus preparados com ervas para que dormíssemos e descansássemos um pouco. Tinha sido uma noite movimentada. Fabrício tinha permanecido na jaula dormindo tranquilamente, a pedido de Olívia. Gideão estava conosco, também observando nosso acampamento, abismado como as árvores vicejavam ao nosso redor, enquanto no resto do local parecia meio triste. Ao ver brotos e pequenas flores surgindo numa das plantas, ele observou: "Isso é o efeito de vocês na flora local?" Eu sorri. Acredito que sim, mas acho que a maior responsável é Olívia. Se bem que Clara tem um efeito admirável com as plantas também. Devia ver a minha mulher, Estefânia, é formidável. Conversa com ela, atrai pássaros, e ele sorriu e me perguntou: "Então, é casado? Que maravilha! Sempre fui encantado com as mulheres, mas não consegui me prender ainda. Pelo jeito, ama muito a sua esposa." A imagem dela veio-me à mente, límpida, os cabelos claros, o nariz afilado, um tantinho comprido, os olhos imensos. Sorri com saudades e respondi: "Estefânia é a melhor pessoa que eu conheço, e eu a amo, a respeito muito. É de fato uma linda mulher, que tenho a sorte de ter como esposa. Sabe que nunca brigamos?" Ele me olhou espantado. "Sério? Nunca?" Eu ri do espanto dele. "Se eu magoá-la, é pior do que magoar a mim mesmo. E acho que ela sente da mesma forma. Então, para que nos magoar? Seria tolice. Até dos nossos pequenos ciúmes achamos graça." Gideão me olhou admirado. "Rapaz, os poucos relacionamentos que tive foram tão perturbados por conta de ciúmes ou bens materiais que eu não me animei a continuá-los. Sua mulher não tem uma irmã ou uma amiga parecida?" Pensei em algumas amigas de Estefânia. "Quem sabe? Pode ser, mas não vai destruir corações caso decida ir para a colônia, ouviu?" Ele riu-se com vontade, bonachão como ele só. Tomamos da sopa de Olívia e logo o sono chegou, com uma sensação de plenitude. Quando acordei, notei que estava só. Vi Clara despedindo-se de Amélia e pelo sol no horizonte deduzi que seriam umas 4 horas da tarde. Levantei-me sem dificuldades e fui ter com elas
e com Olívia, que aguardava ao lado, um tanto impaciente. Despeça-se logo, Clara. Logo teremos que voltar para junto de Fabrício, e eu ainda tenho que levá-la para a colônia. Clara desculpou-se. Sei disso, só quero dizer que ela não precisa ter medo. Ninguém vai julgá-la lá, Amélia. Todos já tivemos os nossos pecados. Vão recebê-la e você vai para um hospital, para se tratar por um pequeno tempo. Tenha fé. A moça ainda tinha um semblante bem assustado. Olhava Olívia e depois Clara, a quem tinha se apegado muito. Só então a menina disse a ela: se não gostar de lá, pode voltar para cá, entendeu? E essas palavras Amélia regalou muito os olhos e respondeu: voltar para cá? Não, dona Olívia. Pode me levar que eu estou pronta. E sumiram das nossas vistas no mesmo segundo. Clara riu-se muito da situação. Foi só falar que ela ficaria aqui que Amélia foi no mesmo instante. Por que não pensei nisso antes? Olhando em volta, não vi Gideão, nem Elsie. Perguntei a Clara: onde estão os nossos outros amigos? Parece que dormi demais. Clara respondeu: Gideão não consegue tirar os 2 meninos desaparecidos da cabeça. Resolveu procurar pelas cercanias para ver se os encontra. E Elsie foi junto. Espero que ninguém da vila os veja. Não sei se conseguem se manter em outra vibração para não serem vistos pelas pessoas daqui. Era verdade. Gideão tinha uma forte ligação com aquelas pessoas durante séculos. Era muito provável que eles o enxergassem como um deles. Pensei imediatamente em ir atrás dos 2, mas Clara advertiu. Sabe que Olívia não demora a voltar e que Fabrício precisará de nós dentro daquela jaula. O melhor que podemos fazer é ir para o galpão e fazer companhia a ele antes que os outros apareçam por lá. Enquanto isso, mantenha os seus olhos abertos, que eu manterei os meus. Quem sabe não achamos em algum lugar uma face infantil escondida. Esses meninos podem estar precisando de ajuda. Resolvemos, no entanto, passar pelo centro da vila antes, em frente à igrejinha, para sondar o movimento. Realmente, algumas pessoas estavam ali reunidas e comentavam os acontecimentos do dia anterior, principalmente o comportamento de Fabrício, tão diferente do usual, segundo eles parecendo orientado por alguma força superior. Uma senhora chegou a comentar: o pastor diz que são demônios a atormentar o pecador, que agora se encontra em total estado de perdição. Mas chegando perto dele, há um perfume suave e uma paz que eu nunca havia sentido antes. Um homem de idade avançada sorriu para ela. Se é um demônio, deve ser poderosíssimo, pois tirou o nosso pastor do sério com facilidade. Mas, e se for um anjo? Deus não nos castigaria se tratássemos mal a um de seus anjos? O pastor já se enganou antes, como bem sabemos, e os demônios cheiram mal. Não possui esse cheiro de flor como o rapaz exala. A senhora voltou a dizer: até hoje me arrependo do que fizemos a Gideão. Sempre tão bom conosco. Que mal ele tinha feito? O pastor dizia que ele tinha pacto com o demônio, pois incentivava-nos ao pecado, dando-nos liberdade demais. Mas ele nunca nos incentivou ao erro. Alguma vez ouviu querendo que qualquer pessoa cometesse uma maldade sequer? Não. Incentivava o perdão, o amor ao semelhante, apenas isso. Foi disso que o rapaz falou ontem, os mandamentos do Cristo. E assim foram se formando pequenos grupos. Alguns defendiam o pastor e a sua moralidade, junto com o castigo severo, mas outros já perdiam medo e defendiam Fabrício, o que nos causou algum espanto, mas também uma alegria enorme.
Perder o medo depois de mais de um século preso ao pastor era um feito admirável. Comentei com Clara. Olhe, não esperava por isso. Fabrício e Olívia causaram uma excelente impressão. Imaginava que hoje teria por lá um bando feroz de pessoas prontas para investir contra nosso amigo novamente. Mas parece que a doçura e a paz espalhada por eles deram seus frutos. Clara sorriu. Era uma terra seca de tantos castigos e admoestações, chamando por ser regada com um pouco de ternura e amor. Gedeão também já havia plantado em seus corações, há muito tempo atrás, a doçura do amor de Cristo que, embora adormecido, continuava por lá. Não creio que vá ser fácil, Ariel, que muita maldade foi cometida, incentivada pelo pastor Franz, mas eu creio que há esperança aqui como há em todo lugar. Não foi por acaso que Gedeão escolheu ficar por aqui e que nós paramos neste lugar. E existe acaso? Pensei eu. No início de nossa jornada não consegui entender a lógica de vir ao umbral, buscar por um ser que não tinha se arrependido e que sequer desejava ir para a colônia. E agora, trilhado o longo caminho, passando por Eulália e por Tobias, encontrando esta vila, Gideão e o nosso Fabrício, lembrei-me de meu supervisor Serafim, que no início de nossa jornada, surpreendentemente, acedeu ao pedido de Clara para buscar o filho suicida de uma mulher, sendo que ele não pedia por socorro. Claro que atendemos a suicida todos os dias, são filhos de Deus como todos os outros, e os tratamos com o carinho e atenção merecidos. O problema com Fabrício é que ele não tinha fé, não pedia ajuda, não se arrependia. Orgulhoso demais de seus atos, ficava praticamente impossível a sua localização. Se o espírito não entra em sintonia com a colônia, como levá-lo para lá? Ele não se adaptaria. Ainda assim, meu supervisor permitiu que fôssemos ao seu encalço, caminho incerto, Olívia a nos guiar pelo caminho. Acaso? Qual era a luz que Olívia avistava? Sim, pois alguma coisa a menina enxergava. E eis que conhecemos Fabrício, pecador como todos nós, orgulhoso que um momento de desvario tirou a própria vida. Inteligente, rápido, conseguiu me irritar mais de uma vez, mas quando nos tornamos amigos foi verdadeiro. E agora lá estava o rapaz, sacrificando-se numa jaula até que o último doente fosse tirado de lá. E finalmente tínhamos conseguido isso. Era a hora da libertação dele. Uma única coisa me incomodava em toda essa história, além de Fabrício ainda na jaula: as crianças. Minha mulher, na colônia, trabalhava com as crianças de lá, e junto com ela eu amava-as de todo o coração. Espíritos que permanecem em estado infantil requerem o nosso cuidado e atenção pela sua sensibilidade. Pedro e Alberto. Algo me dizia, não deviam estar longe. No ambiente assustador do umbral, prefeririam a vila ao exterior dali. Por isso perguntei a Clara. Olhe ao redor, Clara. Não vê escondido nenhum vulto infantil? Percorremos as cercanias da praça, mas não vimos nenhum vulto de criança. Um tanto triste fomos para o galpão onde Fabrício, deitado na cela, mirava o teto alto, pensativo. O braço com o belo relógio do pai sobre a testa, agora perfeita, sem nenhum resquício de sangue ou machucado. Os olhos brilhantes nos miravam assim que entramos, e sentando-se, ele nos perguntou: Então, podemos ir? Minha vontade foi dizer que sim, mas ouvi a voz de Olívia às minhas costas. Importa-se de ceder-me mais algumas horas?
Olhando a menina cheia de luz, entre o dourado e o prata, ele sorriu. Como não, fadinha? Que quer dessa vez? Enlouquecer de vez o pastor? Tem minha total aprovação, ele sorriu. Na realidade, o pastor já tem estado um tanto louco durante a sua existência, não acha? Na semeadura de tanta maldade existe certo pacto com a loucura. Só um louco pode querer ser tão infeliz e nem notar que é. Fabrício e todos nós refletimos sobre as palavras dela. Era verdade. O pastor Franz era tudo menos feliz. Vivia amargurado, tentando proteger-se de todas as maneiras, inventando demônios em todos os lugares para proteger os seus próprios demônios, da sede de poder, do egoísmo, da inveja. Não gostaria de levar uma vida como aquela que ele lutava tanto para manter. Mas lembrando-me de uma coisa, disse para ela: Olívia, eles logo estarão aqui, mas Gideão e Elsie estão procurando os 2 meninos, Pedro e Alberto. Temo que encontrem Gideão e o prendam novamente. Ela me sorriu. Vamos ter um pouco de fé na providência divina, Ariel. Uma coisa de cada vez. Já resolvemos coisas mais complicadas, não foi? Eu sorri, de fato. E assim ela conseguiu tranquilizar-me um pouco. Passou pela jaula como se ela não existisse. E no mesmo momento começaram a chegar as pessoas, encontrando um Fabrício sentado de forma muito ereta, de olhos fechados, muito belo e com uma luz translúcida em volta dele, o que provocou novamente exclamações. Sentaram-se e ficaram em silêncio, o que obrigou a mim e a Clara a nos afastarmos do centro e irmos mais para o fundo. Tamanho era o número de pessoas desta vez, quase o dobro da noite anterior. Parecia que a vila inteira estava ali, para ver o bonito moço que parecia ser tomado por um anjo e que vinha desafiar o pastor. Pela energia que reinou no ambiente, percebi que muitos dos presentes, embora tivessem medo, não simpatizavam com o religioso. Ao contrário, as pequenas e grandes mágoas eram diversas. Franz tinha um jeito ríspido com seus fiéis. Agia de forma grosseira na maior parte das vezes, sempre falando em castigos e danação eterna. O medo governa por algum tempo, mas não dura para sempre. O cheiro que Olívia soltou no ar era a mesma lavanda de sempre, poderosa, calmante, pura, inebriante frescor lilás dos campos, impossível de se descrever. A sensação de paz tomou conta do ambiente e, acabados os bancos para se sentarem, eles sentaram-se no chão, pernas cruzadas, e eu lembrei-me de que numa encarnação passada, alguns deles tinham sido silvícolas, puros índios, ingênuos e selvagens. Sorri para Clara, que tinha o mesmo pensamento. A eterna evolução humana, não importando a raça, o credo, todos nós humanos, filhos do mesmo Criador. Por que o racismo? Acaso você se lembra de quem foi numa última encarnação passada? Todas as raças carregam igualmente a beleza de Deus. Foi só então que ouvi, depois de cessar a entrada de todos eles por um breve período, o farfalhar de roupas mais pesados, e vi saindo do estreito corredor dos doentes o pastor carregando a sua velha Bíblia, vindo com a face vincada de irritação, fungando pelo cheiro que sentia, olhando para o rosto dos fiéis que, pela primeira vez, estavam calmos e quietos, e não xingavam e avançavam sobre o pecador que ali estava. Parando do lado da jaula, Fabrício, imóvel, com os olhos fechados, ele vociferou: Com que então?
estamos com a casa cheia hoje. Nem nas nossas missas eu tenho visto tanta gente. Fico feliz. Vieram me ver expulsar o demônio de uma vez por todas? Os olhos dos fiéis se voltaram dele para o calmo Fabrício, que não se manifestou, como se não fosse a ele que o pastor tivesse se referindo. A isso o religioso irritou-se mais um pouco. Sentem essa caatinga no ar? É para inebriar os seus pensamentos, tirar as suas vontades. São os truques que os demônios usam para ludibriar os incautos. Mas esse aqui, Satanás, são os meus filhos. São os filhos do Senhor e não há lugar para você aqui. Disse tudo isso carregando nos gestos, batendo no peito, erguendo as mãos aos céus, dando diferentes entonações à voz. Era um orador bastante razoável, se a plateia não fosse exigente. Claro que com pessoas mais experientes em oratória, elas virariam-lhe as costas, mas com um público mais simples, o efeito era bem razoável. Clara me olhou com um olhar que dizia: vai começar. Fabrício, no entanto, continuava impassível, o que irritou sobremaneira o pastor Franz, que tinha a testa molhada de suor, incomodado pelo cheiro maravilhoso que tomava o ar. Rodeava a pequena jaula, a passos largos como de um leão rodeia sua presa. O rapaz diante encolher-se-ia de medo, mas o que ali estava permanecia em perfeita paz, bonito, tranquilo, os cabelos aloirados em perfeita ordem, a pele perfeita sem nenhuma mácula. E ouso dizer, parecia até com um pequeno sorriso em seus lábios. De seu corpo parecia fluir uma luz calma e prateada, que eu e Clara sabíamos ser de Olívia, encostada nele, mãos em sua cabeça em perfeito e poderoso passe de paz. O amor é poderoso, ele brilha. A argúcia do pastor, no entanto, voltou à carga e ele disse: notam como ele nada diz? Encolhe-se de medo, não reage, não tem como combater as palavras do representante do Senhor Deus. A verdade prevalecerá. A essa frase, finalmente, Fabrício abriu os olhos e respondeu em voz calma, mas surpreendentemente audível em todo o recinto: é fato. Ainda que décadas ou séculos sejam necessários, a verdade prevalecerá. O Senhor não se esquece dos seus, principalmente quando eles chamam por ele. E o seu rebanho, Franz, está chamando. O pastor olhou para o rapaz ainda sentado calmamente, e no seu olhar eu pude sentir o ódio e o medo. E o medo faz com que as pessoas fiquem perigosas. Acha que eu temo a verdade, demônio? Lutei por ela toda a minha vida. Protegi o meu povo contra a iniquidade, contra os pecados que desagradam a Deus. Consegui que para eles fossem guardados lugares juntos ao Altíssimo, quando chegar a hora do juízo final. Eles me devem a salvação de suas almas. Fabrício levantou-se e olhou os fiéis. Há tanto tempo por ali, junto àquele homem, temendo seus castigos, acreditando em suas palavras, acreditando em um Deus cruel e vingativo, que os atiraria a um inferno cheio de chamas e perversões, caso eles não o obedecessem. Seu coração encheu-se de piedade, assim como o meu e o de Clara, orientados para a vingança e a crueldade para com o próximo, ameaçados com a punição eterna, a maior parte analfabeta e sem acesso à informação. Que real escolha eles teriam? Nos olhos de muitos deles agora estava a dúvida.
tinham agido corretamente? Deus aprovaria os seus atos? Fabrício disse: quanto maior o poder, maior a responsabilidade, Franz. Tendo as Escrituras nas mãos, dizendo-se cristão, escolheu o Evangelho do Cristo, perdoou 70 vezes 7, amou o seu inimigo, acolheu o perdido, ou ao invés disso julgou e condenou sem piedade os seus irmãos, pecadores, a sofrimentos sem tamanho, a dores intermináveis, como se fosse o próprio Deus, envolvendo nisso os seus fiéis, iludindo-os de que praticavam o bem, prejudicando a outras criaturas, infundindo-lhes o medo de ter um futuro parecido com o das suas vítimas. O pastor empalideceu. Os fiéis olharam para ele boquiabertos, pois jamais consideraram a hipótese de estarem agindo errado, mas sabiam do medo que tinham de terminarem como os doentes do galpão. Fabrício olhou para eles e perguntou: nenhum de vocês nunca teve medo de terminar como Gideão? Um silêncio claro se desenhou no recinto até que uma voz de um moço se fez ouvir. Não posso dizer pelos outros, moço, mas eu tive. Já vim aqui algumas vezes, vi os doentes e fiquei com pavor do que ouvi. Parecia a morte dentro da morte. Por isso deixei de frequentar tanto a igreja. Só ia quando era necessário. A partir daí não foram poucos os que se manifestaram, falando do medo que sentiam. Outros se acalaram e um burburinho se instalou. O pastor, vendo a confusão que poderia iniciar, gritou de seu lugar: é assim que vocês me agradecem? Anos protegendo esta vila do mal, não deixando que a invadissem, e vocês me agradecem dessa forma? Acreditam que o pecado não deve ser punido? Que eu devia deixar que esses pecadores infestassem o meu rebanho com suas impurezas? Os fiéis olharam para ele um tanto confuso. Ele continuou a falar: eu os protegi. Foi isso que eu fiz. Mantive-os puros para o Senhor. Eram assassinos, prostitutas, mulheres que abortaram, pederastas, suicidas, não mereciam estar entre as minhas ovelhas tão puras, disseminando seus pecados. Vocês são os escolhidos, filhos de Deus. Fabrício ergueu os ombros e olhou diretamente nos olhos quando disse: pois seus condenados pela eternidade estão livres, pastor. Foram libertados por entidades superiores a você, com dons de cura cedido por Deus, um Deus que ama seus filhos e que lhes dá o livre-arbítrio e o tempo da eternidade para que se regenerem. O Deus que é amor e perdão, que acolhe, que dá uma nova chance, segue e olha o seu calabouço de dor. Ele está vazio. O Senhor não concorda com você, homem. A verdade começa a aparecer. Olhei para Clara um tanto surpreendido. Eles estavam todos livres? Ela sorriu. Eu não preciso tanto de sono como você, meu amigo. Vim cedo com Olívia para soltá-los. Infelizmente, só Amélia estava pronta para a colônia. E não podíamos deixá-la sozinha no acampamento, não é? Fiquei de boca aberta. Todos livres, inclusive Eurípides? Clara riu-se. Esse foi o que saiu mais rápido. Ao ouvir a informação proferida por Fabrício, o pastor vociferou maldito e correu até os pequenos quartos, abrindo um por um, dando com as pequenas camas, antes infestadas por dejetos e corpos em estados lastimáveis, agora limpas e totalmente desertos. Os fiéis entravam e saíam junto com ele, numa confusão digna de ser vista, tamanho o emaranhado de gente a querer ver se realmente nenhum enfermo tinha ficado. Franz, a empurrá-los,
cada vez mais furiosos, até que, passados alguns minutos, voltaram para inquirir Fabrício, que continuava dentro de sua jaula. Ah, as artes de Olívia e Clara, acordando os que restavam com sua prece e força. Tudo isso enquanto eu dormia profundamente, em cima do meu abrigo, em nosso esconderijo, com a meiga Amélia. Franz olhou para ele enfurecido, pasmo, a face pálida de ódio, e perguntou: onde está Gideão? Fabrício sorriu. Para ser bem franco, nesse exato momento, eu não sei. Mas foi o mais fácil de ser curado. Que pessoas admirável, não? Cheio de amor ao próximo no coração, gosta tanto das pessoas dessa vila que, mesmo não precisando ficar por aqui, ficou para ajudar. Admirável Gideão. Fabrício olhou para os fiéis que aos poucos já tinham voltado da excursão aos quartos. O que é um grande espírito? Gideão nunca guardou mágoa do tratamento que lhe deram. O amor em seu coração sempre foi maior do que isso. Se o pastor tivesse sofrido o que ele sofreu, como se comportaria? Como age um líder religioso? Vocês deviam pensar nisso. O pastor não se conformava. Agiram na surdina, escondidos. Deus não age escondido. Isso não é coisa de Deus. Fabrício sorriu. Podia ter sido feita às claras. Claro, mas ia causar revolta. Pessoas podiam se aborrecer. E acredite, não estou falando das pessoas que, em poucas horas, desfizeram o que vocês levaram décadas para fazer. Para que causar desconforto a seus fiéis, pastor? Ou ainda tornar a cura daqueles condenados mais dolorida? Se por ser feito sem dor, que se faça assim. É o mais sábio. Não temos interesse em confrontá-lo, mas em liberar da dor aqueles seres. O que o Senhor sentia não era importante. A essa resposta, o religioso ficou ainda mais descontente, mas os fiéis entenderam que ele não tinha o poder que dizia ter. Algo de grande estava sendo feito por ali, como nunca tinha acontecido antes. E se Gideão tinha sido acordado, talvez mudanças acontecessem. Eu e Clara ficamos surpresos com a alegria de muitos deles com a volta de Gideão. Alguns estavam tanto receosos, provavelmente aqueles que o tinham aprisionados, mas a maior parte das pessoas tinha muitas saudades dele, que era realmente amado na comunidade. Olhamos um para o outro e sorrimos. Tínhamos tido tanto medo que alguém prendesse Gideão, caso ouvisse. Quem sabe não o ajudariam. O pastor respondeu a Fabrício: então, eu não sou importante? O que eu sinto, eu penso, não é importante? E causariam dor a meus fiéis para libertar aqueles pecadores? Fabrício sorriu ante a deturbação das palavras. Nós os impediríamos de continuar fazendo mal. Quanto à dor, não acredite nisso. Não combatemos a violência com violência, ou tudo estaria perdido. Existem outras formas mais eficientes. O Senhor acredita em impingir dor? Eles não. Surpreso com o desaparecimento de suas vítimas e com o poder de chantagear os seus fiéis com o medo de antes, o pastor Franz se viu um tanto perdido e perguntou: vieram aqui, então, para libertar esses doentes, não foi? Já libertaram. Quando vão embora? Eu sorri com certa tristeza e pensei comigo mesmo: é óbvio que queria que fôssemos embora. Depois diria aos fiéis que os demônios tinham invadido a vila e libertado os seus iguais, e continuaria no mesmo comportamento de sempre com aquelas pessoas, o mesmo domínio.
Sem saber como nos expulsar, assustado com a fuga dos seus prisioneiros, tão duramente conquistados, ele esperava pela resposta de Fabrício, que não tardou. Ainda existe verdade para ser dita, pastor Franz. Ainda existem fatos para serem esclarecidos. Não é o senhor que diz que ama a verdade? O pastor empalideceu, mas empertigou-se ao responder. A verdade nos libertará. Assim disse o livro sagrado. Nada tenho a temer, se estou com a verdade. Fabrício abaixou a cabeça pensativo, deu 2 passos dentro da cela e, quando ergueu a fronte, olhou diretamente para os olhos do religioso. Onde estão as crianças, pastor? Não as vi desde que cheguei a essa vila. Não há crianças por aqui? Ele sorriu com escárnio e alívio. Aquela era uma questão fácil de resolver. Crianças são seres puros e sem pecados aos olhos de Deus. Nada tem a fazer nesse purgatório onde estamos agora. O Altíssimo as tem em seus braços, aguardando seus pais no dia do juízo final, quando nos uniremos a elas. Fabrício não tirou o olhar dele por um segundo sequer e respondeu. É bem verdade que a maior parte das crianças estão bem assistidas, num lugar melhor que esse, e que estão bem, mas insiste em dizer que não há crianças nessa vila? Senti nos fiéis uma curiosidade crescente com a pergunta do moço, pois sempre tinha acreditado que todas as crianças estavam no céu com o Criador. Como poderiam existir crianças na vila? Filhos de quem estaria na vila? O pastor titubeou ao responder. Nunca vi crianças nenhuma nesta vila. Nem eu, nem nenhum dos meus fiéis. Algum de vocês viu alguma criança nesse lugar? Um burburinho espalhou-se sobre eles, principalmente sobre as mães do local, aflita sobre seus filhos que poderiam estar perdidos durante todas aquelas décadas. Uma delas perguntou a Fabrício: como pode uma criança ficar por aqui? São seres puros, pertencem a Deus. O Senhor não permitiria. Fabrício deu a ela um olhar cheio de compaixão. Infelizmente, senhora, algumas crianças podem ser tão maltratadas, tão ofendidas, amedrontadas, que se sentem presos aos seus algozes. Existem seres muito maus neste universo, mas a verdade também aparece para eles. O pastor, ao ouvir isso, desesperou-se. Deus não permitiria algo assim. Isso seria duvidar da força divina. Fabrício respondeu: não foi o Senhor Deus que maltratou essas crianças, nem que as aprisionou com ameaça e o cárcere, mas foi um de seus filhos, perdido nas trevas de um coração amargurado, cheio de egoísmo e maldade. Não se lembra de Eurípides, seu prisioneiro que matou a menina Elisa, depois de abusar da inocência dela? Esse fez ainda pior. Os perseguiu depois da vida, usando de sua influência e de sua maldade, e os persegue desde a sua vida anterior. O pastor arregalou os olhos e perguntou: vida anterior? Que tipo de bruxaria é essa? Não existe isso de vida anterior. Fabrício continuava sério e respondeu: nesta vida, eram crianças que dependiam de educação e cuidado. Nada justifica o acontecimento com elas, mas alguém já as está trazendo, e logo as veremos aqui entrando nesse recinto. Veja, Franz, a verdade nos libertará. Impossível dizer da reação que teve o pastor Franz. Ficou lívido, como se a verdade não fosse nem um pouco sua amiga. Aliás, era sua inimiga ferrenha. Ante os seus fiéis, um tanto aturdidos, ele começou a perguntar: como assim? Acharam os meninos? Quem achou os meninos? Como conseguiram achar? Estão vindo para cá? Uma voz masculina e forte do público perguntou: que meninos, pastor? Quais deles? É do meu filho que está falando? A essa voz, outras se juntaram, de mães muito aflitas, tentando entender o que havia acontecido. Crianças presas,
filhos delas ali naquela vila começaram a se mover em torno do pastor, que ao se ver um tanto acuado escapou pelos fundos do galpão, enquanto Gideão realmente entrava no recinto com 2 meninos, que apesar de sabermos ter 11 e 12 anos, pareciam ter menos. Ali estavam, finalmente, Alberto e Pedro. Clara sorriu. Gideão vinha com as mãos nos ombros dos meninos protetoramente, e Elce ao seu lado, com um jeito bonachão, que há muito tempo não se via. Parecia um tanto descabelada, mas de muito bom humor, e acenou para Clara como quem dizia: achamos. O povo da vila, preocupado em ir atrás do pastor, nem tinha se dado conta da entrada dos meninos com Gideão e Elce, quando Fabrício saiu da jaula com facilidade e disse em voz alta: as crianças chegaram. Eles se viraram e deram com os meninos cabisbaixos, envergonhados, sujos e chorosos, sob os braços ternos de Gideão, que disse a eles em voz baixa: não há do que se envergonhar. O pastor deve ter vergonha e não vocês. Estou aqui e os protegerei. O silêncio foi constrangedor, e 2 mães vieram ao encontro de seus filhos com os respectivos pais logo. Atrás, alguns, ao ver Gideão, baixaram a cabeça envergonhados, outros sorriram para ele. Ao verem os pais, os meninos se refugiaram nos braços do antigo professor, em busca de proteção. Não confiavam mais nos seus genitores. Diante do choro das mães, Gideão levou-os para fora do galpão e, num lugar mais reservado, contou que o pastor tinha dito às crianças que seus pais as tinham dado a ele e que não as queriam mais. Uma das mães, serva fiel do religioso, chorou grossas lágrimas pelo seu engano de décadas, por não suspeitar de tamanha perfídia. Havia ali certa culpa. Sempre tinha sido rígida demais com os meninos por conta das orientações que recebia. Sempre reclamavam deles por ser agressivo, calado, inquieto, principalmente o pastor. Ela olhou Gideão e perguntou: o pastor Franz colocou-o de castigo todo esse tempo? Mas por que não nos disse? Somos os pais dele. Alberto é nossa responsabilidade. Gideão olhou a mulher e não soube se sentia pena ou outra coisa qualquer. O povo da aldeia tinha sido bem menos ingênuo quanto às intenções de Franz com as crianças, mas para aquela mãe, como compreender a cruel verdade? O abuso infantil é um segredo feio, mas muito mais comum do que se imagina. Curioso, perguntei a ele como finalmente tinha descoberto os meninos, depois de despachar os pais, muito abalado com tudo aquilo. Ele caminhou conosco pela vila, mostrando-nos uma casinha triste e abandonada, onde tinha morado antes, e disse: veja, Ariel, aqui era minha casa, cresceu mato por dentro dela toda, mas olhe, ainda tem o poço aqui perto. Vamos nos sentar aqui debaixo desse telhado, que já foi uma varanda, e eu conto como achei as crianças. Pessoal, a história continua. E se estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like. Isso ajuda para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E saibam também que o seu comentário é muito importante para mim, pois eu quero saber a sua opinião sobre a história que está sendo contada.